Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 8 de novembro de 2025, 8 de 11 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Libra, do dia 21/10, a lua em Gêmeos, final de Gêmeos, depois do meio-dia, a partir do meio-dia e 7, 10 por ali, horário de Brasília, ela começa seu movimento no signo de Câncer. Então, ela está fazendo trígono com Vênus, finalzinho ali de... Finalzinho não, fazendo trígono com Vênus no início de Escorpião e fazendo quadratura com Saturno retrógrado em Peixes e com Netuno, finalzinho ali de Peixes, Netuno retrógrado também. Então, desde ontem, quando ela começou o seu movimento em Gêmeos, é comunicar, falar, ler, escrever, escutar, o emocional e o sentimental. Já fazendo esse trígono com Vênus, início de Escorpião, então é um momento muito bom, principalmente quando começar o movimento em Câncer, horário de Brasília a partir do depois do meio-dia e pouquinho, é conversar de uma maneira assim bem mais fácil, produtiva, saudável, o emocional e o sentimental. Por que produtivo? Porque Vênus é de Touro. E os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, são os que dão a praticidade, o pragmatismo com relação a tudo que vai ser feito, que precisa ser feito. Então pode ser muito produtiva essa história dessa conversa já a partir de já e durante o dia, conversando do emocional, do sentimental, de uma maneira muito sensível, dos assuntos das relações, dos relacionamentos, de uma maneira muito profunda, mas mais de boa. Ontem estava mais difícil, talvez. E hoje já fica melhor. Inclusive fica melhor até para vivenciar essas emoções, esses sentimentos com a família, com a casa, com o lar, com a mãe, com a mulher, com as relações, com os relacionamentos, entendendo os valores dos outros, os outros entendendo os seus valores, entende? Sobretudo sentimentais e emocionais. E aí desenvolver um equilíbrio, uma harmonia em relação a esses entendimentos. Porque tudo isso, a base é 21/10, a lunação de Libra, que pede justamente harmonia e equilíbrio nas relações e nos relacionamentos e entender os valores dessas relações e desses relacionamentos. Nessa quadratura com Saturno retrógrado em Peixes, Peixes, outro signo de elemento água, então, assim, indo nessa sensibilidade, mostra melhor qual é a dificuldade disso tudo. O que está embaçando, o que está tirando a estrutura, desestruturando, o que está deixando a história um tanto quanto sem maturidade, sem responsabilidade, sem respeito, que fica acabando criando um caos, uma confusão e dissolve qualquer estrutura possível. Então aí, estando retrógrado Saturno, nessa conversa pode observar
essa falta de estrutura, de respeito, de maturidade, de responsabilidade em relação a esses emocionais, sentimentais e ainda numa perspectiva espiritual. Com a quadratura com Netuno retrógrado em Peixes, encarando essa quadratura é desafio, encarando esse desafio, pode buscar ver a realidade dessas histórias todas que está numa condição muito boa de ser conversada, de ser sentida, de ser entendida e sensibilizada. Entende? Aí, nesse movimento da Lua, depois do meio-dia, ela começa o movimento em Câncer. Amanhã, ela vai fazer um trígono com o Sol em Escorpião. Então, as coisas podem ficar mais claras ainda, mais entendidas, de uma maneira mais profunda. Clara onde? Justamente no profundo. Essa clareza vai vir ali, ó, na profundidade dessas histórias todas, desses emocionais, sentimentais e tudo isso que foi dito aqui. E aí Mercúrio começa o seu movimento de retrogradação, voltando para Escorpião até o final do mês, até o grau 20 de Escorpião. Mercúrio é o regente de Gêmeos e regente de Virgem. Nessa retrogradação, em Sagitário, porque ele está a 6 graus de Sagitário agora, é interessante observar as injustiças, o que não foi visto, a visão que não conseguiu ver alguma coisa, daí inclusive provocou uma injustiça de fala, uma injustiça de pensar, uma injustiça no que leu, no que escreveu, no que comunicou. E aí, em Escorpião, esse rever e refazer esse mental, porque Mercúrio é mental, e retrogradação é rever, é refazer o caminho que ele percorreu para ver o que não está bom e corrigir. Então, refazer, e sobretudo através do mental. Na regência em Gêmeos, através das comunicações. Na regência desse Mercúrio em Virgem, através do que precisa ser organizado ou reorganizado. Quando sabe o mapa, sabe os setores que isso está acontecendo. Daí a importância de fazer o próprio mapa, ou pessoal, ou empresarial, ou algum outro mapa que queira estudar. Beleza? Então, essas são as informações para o dia de hoje, dia 8 e amanhã, dia 9 de novembro. E querendo saber melhor, entender melhor tudo isso aí, é fazer o próprio mapa. Aí procure algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa, para ter essas informações, entender onde tudo isso acontece, porque aqui é uma leitura coletiva, e ter muito mais informações ainda. Querendo fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web. Astrologia pessoal, empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial. Uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Em paz. Até mais.